A paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus, nos encontramos em mais um estudo para professores da nossa escola bíblica dominical, professores de jovens, para a glória de Deus, e hoje iremos nos debruçar diante de uma lição maravilhosa. Tá? Nos encontramos no terceiro trimestre de 2021, lição de jovens, a mesma tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Nos encontramos na lição de número 7, para a glória de Deus, do dia 15 de agosto de 2021. Então nós vamos trabalhar sobre Miqueias. A lição tem por título Miqueias, Deus quer obediência de coração. E o texto do dia, também chamado texto áureo, texto de ouro, nós vamos ver lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, que nos traz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ameis a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A síntese nos traz que Miqueias nos confronta, louvado seja Deus, em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo nos nossos dias. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. Esta lição, meus amados irmãos, ela possui 3 objetivos bastante sucintos, que são o de explicar o contexto histórico, histórico-cultural em volta da mensagem de Miqueias, a questão também de conscientizar acerca dos perigos que rondam o formalismo religioso, e também o de definir as evidências de um cristianismo autêntico. Louvado seja Deus. É bom enfatizar aqui, meus amados professores, tão somente que o livro de Miqueias, ele tem um tema-chave, que é justamente que Deus julga e requer justiça. Tá? Nós temos o versículo-chave, que é o versículo que nós já lemos, tá certo? E eu quero enfatizar o termo aqui, ouve. O termo este, que ocorre 3 vezes no decorrer de todo o livro de Miqueias. O livro de Miqueias, ele é composto por 3 mensagens. A primeira mensagem é de advertência, onde ele vai ressaltar que o julgamento está vindo. Na segunda mensagem é justamente uma mensagem de promessa, que um Salvador virá. E a terceira e última mensagem, contida neste livro, fala justamente sobre uma mensagem de desafio, onde ele vai desafiar o povo a confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver o contexto ao qual ele estava inserido nesta lição. Então, nós podemos ver que Miqueias se encontrava inserido no meio de um povo que estava na idolatria, no pecado da idolatria, do engano. Podemos ver que o rei Acaz colocou ídolos pagãos no templo e cerrou as portas do templo. De sorte que nós vamos ver que, devido à idolatria, Deus suscita 4 nações diferentes para perturbar Judá. Não é nem perturbar, mas para trazer uma disciplina, uma correção, para que o povo voltasse à verdadeira adoração. Então nós vamos ver que há algumas mudanças, embora tímidas, no governo de Ezequias, onde o rei ele começa a promover de uma forma lenta uma recuperação, não só do culto em adoração ao verdadeiro Deus, como também uma recuperação econômica. Provavelmente, o rei Ezequias ele fora aconselhado pelo profeta Miqueias. Para começar, o termo Miqueias é muito interessante. É uma abreviação de Micaías, que significa quem é como Jeová. Então nós podemos ver isso em Malaquias capítulo 7, no versículo 18. A mensagem principal é justamente a predição da queda, tanto do reino do norte, que é o de Israel, e o reino do sul, que é Judá, e isto como uma disciplina. Aí Deus me faz lembrar lá do texto da Santa Ceia, 1 Coríntios, o capítulo 11, onde ele diz que quando nós somos, vamos assim dizer, corrigidos pelo Senhor, é para que nós não venhamos ser condenados com o mundo.
se nós formos olhar o termo corrigir no original, nós vamos ver que é disciplina, correção. E a Bíblia nos relata que nós temos que repreender, corrigir, né, os nossos filhos. E Deus, como pai, também, não só como Deus, mas como pai, ele sabe corrigir aquele quem ama. A correção de Deus, ela gera vida e não morte. Então nós vamos ver que a importância dessa mensagem é justamente a escolha de uma vida separada, né, uma vida devota a Deus, e que é justamente um compromisso, né, a escolha a quem nós devemos servir, a Deus ou ao mundo e as suas concupiscências. Então o pecado leva ao juízo e à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Coisa boa é estar na presença do Senhor. Então nós podemos ver que o profeta Miqueias, ou Miqueias, né, e nós vamos ver que ele não estava só. Tínhamos dois profetas contemporâneos dele. Temos o profeta messiânico, Isaías, né, e o profeta Oséias. Esta lição ela está dividida em 3 pontos fundamentais, que são, né, 3 pontos fundamentais. Temos aqui Miqueias, o primeiro tópico. Miqueias, um componente simples, um camponês simples, né? Temos o período em que profetizou e a estrutura e mensagem de seu livro. Isso já trabalhamos um pouco na introdução do mesmo. Então nós vamos ver que dentro desse tópico nós temos 3 pontos principais, né? O segundo tópico nós vamos falar sobre as denúncias e exortações. Esse segundo tópico ele está baseado em 3 pontos fundamentais, que é a corrupção e materialismo. Tá? Nós vamos ver a injustiça social e também a obediência de coração. No terceiro e último tópico, nós vamos ver os juízos e promessas, né, que está baseado em 3 pontos também, que são o juízo divino, o Messias prometido e o verdadeiro cristianismo. Então, ressaltando aqui o primeiro tópico, nós vamos ver que ele era um camponês, né, um agricultor, e nós podemos ver que ele, por trabalhar no campo, muitas de suas alegorias, ou parábola e comparação, ele trazia acerca da vida do campo. Então, essa cidade ficava a cerca de 40 quilômetros, a cidade, né, o vilarejo de Moresete, né, uma comunidade rural dentro do limite de Judá, estava distante 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, e nós vamos ver que ele era um homem simples. Conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para este público especial que ele devotou a sua mensagem. Né? Nós podemos ver que Deus se faz presente de uma forma muito simples, né, se utilizando, né, deste homem de Deus. E nós podemos ver a questão de Deus agir na vida simples dos homens. Justamente no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. O próprio Jesus, quando ele foi tão somente convocar os seus discípulos, ele não buscou homens doutos. Ele buscou homens que estavam disponíveis para o trabalho. Homens que não eram avarentos ou preguiçosos, mas homens que simples, mas que tinham a pureza de coração. Né? Eram homens justos, né? Que Deus operava. Então nós vamos ver aqui a simplicidade não tem nada a ver com o que temos no bolso, mas sim com o que temos no coração. Então Deus é o Deus que contempla todas as coisas. O período em que ele profetizou foi em três períodos diferentes. Foi no período do reinado de Jotão, de Acás e também de Ezequias. Né? Ele foi contemporâneo de Isaías, como nós já bem vimos, né? E a sua mensagem era justamente para bater de frente à apostasia de Israel. Ou melhor, de Judá, né? Que a corrupção e a idolatria provocaram um baixo nível moral e espiritual. Nós sabemos que um dos principais, vamos assim dizer, características daqueles que estão em pecado é justamente a depravação moral e espiritual. Então, não é errado supor que parte de sua mensagem tenha sido entregue no reinado do ímpio Acás. Porém, a forte ênfase na justiça pessoal também se encaixa nos períodos dos dias de Ezequias. Então, nós vamos ver que há esse contraponto. Né? Então, nós vamos ver que, de acordo com alguns teólogos, né,
nós vamos ver que as reformas nesse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e não na parte social, da injustiça social. Então, nós vemos aqui que muitas vezes há reformas, né, como William Thompson fala, né, que são superficiais, são tão somente para maquiar uma estrutura que já está posta. Cristo, por exemplo, ele veio para justamente se confrontar de frente acerca do sistema religioso farisaico. Então, William Thompson dizia que se não pretendermos nos transformar, não devemos orar pedindo o avivamento. Então, não adianta termos cultos com a liturgia bonita, animada, se não andarmos em retidão para com Deus. Nós podemos, então, somente usar máscaras, né? Louvado seja Deus, para os nossos pastores, para a nossa liderança, mas lembremos, de Deus não se esconde nada, porque não há nada em oculto a qual Deus não possa contemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? E agora, fique com as dicas pedagógicas, né, desta semana que a nossa coordenação preparou exclusivamente para vocês. A paz do Senhor, professores! Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio pedagógico. Nesta semana nós vamos estudar a lição 7, que tem por título Miqueias, Deus quer obediência de coração, conforme o nosso professor Jailson já apresentou para vocês. E o profeta Miqueias, ele profetiza para as duas nações, Israel e Judá, ao mesmo tempo, apontando a importância da verdadeira adoração e apontando também os perigos do formalismo religioso, do excesso de formalidade e que tira a adoração verdadeira do cristão, certo? Então, é muito importante a temática em trabalhar com os jovens, né? Sobretudo porque é uma temática atual. E aí nós trouxemos duas propostas de estratégias para vocês trabalharem com seus alunos. Uma é a estratégia de dinâmica que nós trouxemos da nossa irmã Sulamita Macedo. Está disponível aí no link, vou deixar para vocês aí, quem quiser clicar e ver o detalhamento da dinâmica, certo? É importante nós destacarmos aqui que nós trouxemos essa dinâmica exatamente como uma ideia também de que você, professor, pode ser o pesquisador, pode ir atrás de subsídios, na internet, nos canais tem muito material interessante, assim como nós estamos aqui produzindo para vocês. E aí, o que a Sulamita ela sugere? Ela sugere trabalhar com a adoração verdadeira, mostrar a importância da verdadeira adoração. Então, ela sugere inicialmente que os alunos, né, após o professor ter explanado a lição, que os alunos leiam o Salmo 9, conjuntamente em sala. E irão apontar dentro desse salmo os motivos pelos quais o salmista Davi louva a Deus pelos os seus feitos. E aí vão apresentar tópico a tópico, tá certo? Conforme vocês podem ver aí no link que eu deixei para vocês aí clicarem, caso tenham interesse nos desdobramentos, e vão apontar. E o professor vai puxar o fio condutor e dizer assim, e nós? Como podemos adorar a Deus de forma verdadeira? Através de quais gestos e formas nós podemos louvar o Senhor pelo que Ele é, pelos seus grandes feitos? E aí, a sugestão da Sulamita é exatamente elaborar um salmo coletivo. Olha só, a proposta é uma proposta de produção textual em sala. Então, o professor vai deixar em um tempinho maior, tá certo? Se você tem 60 minutos ou 50 minutos para ministrar a sua aula, você vai deixar aí, no mínimo, 20 minutos para a dinâmica, para que não tenha prejuízo no conteúdo da aula, tá certo? Nesses 20 minutos, vocês farão a leitura e, posteriormente, elaborarão de forma conjunta esse salmo. Esse salmo pode ser exposto ou pode o professor depois gerar uma cópia para cada aluno para guardar como forma coletiva aí de atividade dos alunos, tá certo? Essa é uma proposta. Outra proposta que nós trouxemos aqui para vocês é a que enfatiza a importância do cristianismo autêntico, de rever o excesso de formalismo religioso. E aí, qual seria a nossa ideia de dinâmica?
essa outra dinâmica pode ser feita da seguinte forma: o professor vai levar para a sala uma caixa de presente embalado, tá? Ele pode pegar uma caixa de sapato, embalar com uma embalagem de presente, colocar um laço bem bonito, e os alunos vão ficar bastante curiosos por que aquele professor está levando aquela caixa de presente para a sala de aula. E vai deixar lá no cantinho, não vai falar nada. Prossegue a aula e, próximo ao fim da aula, o professor vai perguntar se os alunos têm curiosidade de saber do que se trata aquele presente. E vai sugerir que alguns alunos, né, ou ele mesmo, possa abrir perante a sala. E vai realizar a abertura desse presente. E, para a surpresa de todos, o presente vai estar vazio, não vai ter nada na caixa. Então, vai ser uma caixa de sapato que vai ser embalada e vai estar vazio. E aí, qual é a grande lição desta dinâmica? Os alunos vão ficar, né, decepcionados, obviamente, por não haver nenhum presente ali, e o professor vai explicar exatamente a importância do cristão ser verdadeiro, dele apresentar uma adoração sincera, um louvor verdadeiro ao Senhor. Por quê? Porque apesar do presente se apresentar como bonito, todo embalado, com laço, ele não havia conteúdo. Não tinha conteúdo naquele presente. Então, assim também somos nós, que muitas vezes nos arrumamos para ir para a igreja, temos todo aquele rótulo de cristão, mas o nosso coração está distante do Senhor. E é exatamente o cerne da mensagem que o profeta Miqueias quis trazer para o povo de Israel, para o povo de Judá, porque eles, neste momento, estavam experimentando uma riqueza, mas era uma riqueza, um luxo que estava os afastando dos caminhos verdadeiros, da verdadeira adoração, dos caminhos do Senhor, e estavam, através disso, cometendo injustiça, cometendo corrupções. Então, não era isso que Deus queria para o seu povo, e sim um coração sincero e um coração verdadeiro. Então, foram essas nossas dicas e sugestões. Você pode utilizar uma dinâmica ou outra. Eu não sugiro utilizar as duas, porque vai tomar bastante tempo da aula. É importante também que o professor tenha esse preparo, como o professor Jailson já apresentou aqui, teológico, doutrinário, para trazer o estudo, tá certo? E assim também fique a mensagem da aula, e também possa utilizar a dinâmica. Então, fica aí a seu critério, veja as suas condições, o contexto da sua sala de aula e qual seria a melhor dinâmica para utilizar em sala de aula. Se você também já participou, já publicou, já aplicou alguma outra dinâmica e quer compartilhar conosco, deixa aqui nos comentários a sua experiência, nós com certeza iremos dar o feedback. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nossos vídeos vão ao ar sempre aos sábados a partir do meio-dia. Deus abençoe. Meus amados, nesse segundo tópico, nós podemos ver denúncias e exortações. O mesmo está baseado em 3 pontos fundamentais, que são corrupção e materialismo, injustiça social e obediência de coração. O que nós podemos trazer aqui de importante para os nossos jovens? Primeiro, a citação de William Thompson se encaixa muito bem justamente nesta perspectiva, nesse contexto desta lição. O que é que ele nos diz? Que se não pretendemos nos transformar, nos deixar ser moldados por Deus, para sermos odres novos, para que o Senhor Jesus Cristo, que é o vinho novo, venha nos preencher, não adianta não devemos orar pedindo avivamento. O que adianta nós termos os nossos cultos com a liturgia animada, se não andamos em retidão para com Deus e que não agimos de fidelidade, de justiça para com o nosso próximo. Então, meus amados irmãos, a partir desta citação de William Thompson, eu quero trazer a questão da corrupção e do materialismo que ocorria tanto no reino de Judá quanto de Israel. Nós podemos ver que os israelitas eles foram envenenados pela ambição, né, pelo luxo e pelo materialismo, né, de sorte que isso os aprisionou, os escravizou, fazendo com que eles viessem ignorar
os preceitos, os valores morais e espirituais. Acontece da mesma forma nos dias de hoje. As filosofias, né, deste mundo, né, que jaz no maligno, muitas vezes diz que não existe mais verdades absolutas, né, querendo corromper a igreja. E é bem interessante isso porque a riqueza de Jerusalém e de Samaria eram tão grandes que fizeram com que ocorresse uma fuga em massa da população rural para as cidades, o chamado êxodo rural. E ao chegarem aqui, esses homens, essas famílias, né, que trabalhavam na zona rural, é claro que eles vieram em busca de melhores condições de vida e de trabalho, eles começaram a ser explorados por uma nova classe de ricos inescrupulosos. Pessoas amantes do dinheiro. E eu quero trazer um texto aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, aqui numa versão, na versão NVT, nova versão transformadora, diz o seguinte, que o orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Né? Então, nós vamos ver isso. Né? Com o tempo, perdiam tudo. Era o que geralmente acontecia aqui no Brasil, na década de 60 até a final da década de 80, quando os nordestinos, os sertanejos, né, que viviam no interior, né, no sertão nordestino, iam para o sudeste em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Foi assim que também aconteceu com os italianos que vieram para as lavouras de café no Brasil. Muitos deles não tinham dinheiros da passagem, então os grandes cafeicultores aqui da região sudeste, eles financiavam isso, de sorte que quando você chegava, aquele imigrante chegava no estado de São Paulo, nas grandes fazendas de café, ele já estava endividado. Ele tinha agora que arrumar uma casa, ele tinha que ter roupas para trabalhar, ferramentas de trabalho, de sorte que quando acabava-se o mês, ele ia buscar o seu dinheiro, não tinha, porque ele estava devendo. E quando ele dizia, batia no peito e dizia, então eu vou embora. Você não vai não, você tem que pagar o que me deve. E era um regime quase que escravocrata. E as pessoas começaram a se empobrecerem cada vez mais. Né? Então, quando não sobrava mais nada, se vendiam como escravos. Olha só, o povo de Deus escravizando pessoas do seu próprio povo. Existiam leis estabelecidas por Deus que protegiam os pobres, justamente para evitar isso. Está lá em Levítico, capítulo 25, versículo 13 ao 17. Se um pobre precisasse vender sua terra para saldar uma dívida, o acordo só era válido até o ano do jubileu, quando então todas as terras eram devolvidas aos seus donos originais. Essa lei estava sendo justamente ignorada por parte dessa classe rica que tinha se ascendido naquele momento, porque eram amantes do dinheiro. Esqueceram os preceitos morais e espirituais que se encontravam nas tábuas, nas leis, tanto cerimoniais como as leis do cotidiano, nas leis civis, que foram instituídas para o povo. As decisões do judiciário promoviam a injustiça e os profetas não denunciavam o esquema de corrupção, porque estavam envolvidos por meio de subornos. Isso não é diferente dos dias de hoje. Hoje a conotação é maior. Mas lembremos que mesmo em meio à apostasia, há homens e mulheres que não se dobram diante de tais mazelas, tais cânceres espirituais que têm assolado a igreja. O povo de Deus, que foi chamado ao céu. Então, nós vemos que a ambição e o materialismo podem nos conduzir à apostasia, levando-nos à desobediência. Melhor é obedecer do que o sacrificar. Oséias 6,6. Misericórdia quero e não sacrifício. Então é nessa perspectiva. Nós vemos a injustiça social de uma forma muito grande. Podemos ver no período de Jesus. Os grandes fariseus, doutores da lei, começaram a comprar as pessoas para que elas, inflamar os seus corações, para que elas escolhessem a Barrabás, um assassino, um revolucionário, ao invés do Filho de Deus, do pão que desceu do céu. Então nós podemos ver, né, que os homens planejavam o mal contra o próximo.
cobiçando campos e praticando a violência. Miqueias declarou que os exploradores sofreriam juízo em vez de andarem com a cabeça erguida. Aí vem a questão da falsa religiosidade. Pessoas que vivem de aparência, de máscaras, demonstrando ter uma humildade que não tem, querendo demonstrar ter uma espiritualidade que não tem, vivem de máscaras, de aparências. Podemos enganar a nossa liderança, mas não podemos enganar a Deus. E lembremos que todos nós iremos prestar conta de nossas ações perante o tribunal de Cristo. A mesma violência que praticavam se voltariam contra eles, porque Deus é Deus de justiça. Os magistrados, civis e príncipes, responsáveis pela prerrogativa de manusearem, o direito, encontravam prazer na exploração, na extorsão, no suborno, na corrupção. A cidade de Jerusalém estava sendo edificada com os tijolos da violência e o cimento da injustiça. Daí, a Deus ter suscitado 4 povos para tão somente tirar, vamos assim dizer, o sono do povo de Judá, para que eles houvesse um despertamento espiritual e voltasse para o Senhor com pressa. Mas o pecado, ele cega o entendimento do homem e endurece o coração. Mas na disciplina de Deus, nós vemos a misericórdia do Senhor para nós sermos condenados com o mundo. Vemos também que, por causa dos pecados dos líderes e sacerdotes, a cidade seria destruída. Está lá em Miqueias, no capítulo 3, versículo 12. Então, Deus, ele não tolera a injustiça. E o mesmo deve ser aplicado a nós cristãos salvos na pessoa de Jesus. É difícil, irmãos, é difícil um cristão viver no mundo não cristão. Mas não é impossível. Hoje nós temos o Consolador prometido, que é o Espírito Santo. Que, dependendo da minha entrega e da sua entrega, pode promover uma mudança radical. Uma mudança não só na aparência, mas de dentro para fora. A lei, ela trabalha o exterior, mas ao ministério do Espírito, ela transforma interiormente. Louvado seja Deus. E por fim, temos o terceiro ponto deste tópico sobre a obediência de coração. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. Imaginemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Isso se chama de farisaísmo, ou seja, aqueles que são pseudo-religiosos. Oséias 6,6 novamente. Misericórdia quero e não sacrifício. O que adianta, irmãos, vivermos de aparência? Louvado seja Deus. A questão crucial aqui não era a falta de culto ou de religiosidade, mas sim a hipocrisia e o engano em que essas pessoas viviam. Então, o que Deus exigia de seu povo era a obediência de coração. Era uma genuína conversão. Então, Miqueias nos mostra que é possível ser religioso e ser convertido na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus por isso. No terceiro tópico, meus amados irmãos, ele vai falar sobre juízos e promessas. E o mesmo está baseado em 3 pontos fundamentais, que são o juízo divino, o Messias prometido e o verdadeiro cristianismo, ou cristianismo autêntico. Lembremos que os pecados de Israel e Judá fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar um tribunal e trazer justiça, juízo sobre a terra. Ele saía de sua augusta habitação para marchar em direção à guerra. A batalha era contra os pecados em Jerusalém e Judá. E nós podemos ver que Deus, ele suscita reinos. Louvado seja Deus. A capital nortista se reduziria a um monte de pedras e os ídolos construídos seriam tão somente despedaçados. Jerusalém sofreria o cativeiro babilônico como forma de purificação. O povo de Deus estava no banco dos réus e seria julgado não era por homem, não era por cavaleiros, não era por governos, era pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Então,
lembremos que prestaremos conta de nossas ações. Está lá em Salmos 96, o verso 13, Eclesiastes 12, verso 14, e Romanos capítulo 2, versículo 5. Então, uma religiosidade aparente pode enganar e convencer pessoas, mas jamais satisfará o coração de Deus. Nem vai convencer o Senhor, porque as nossas ações serão provadas no fogo como é o ouro. E se elas forem palhas, elas serão consumidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos esse entendimento. O Messias, ele foi prometido. Miqueias, ele não abordou apenas a questão do pecado, do juízo, mas também pregou sobre a salvação. Apresentou o futuro de glória preparado para o povo do Senhor, o povo escolhido, eleito por Deus. Das cinzas da destruição, resultado da injustiça social e do pecado contra Deus, surgirá em Jerusalém justamente um grande centro de adoração. Aí Jesus Cristo nos diz que era chegada a hora em que o povo iria o adorar em espírito e em verdade. Não era só em Jerusalém, não era em Samaria, era em espírito e em verdade. Era em qualquer lugar, mas a adoração teria que vir do coração. Não é das formas do culto, não é da forma da liturgia, mas é o interior do homem. Então, o profeta ele anunciou a vinda do Senhor de Israel ao mundo, termo comumente empregado no Antigo Testamento, para se referir a Deus. Eles surgiriam a cidade de Judá, Belém, uma cidade pequenina, e dentro dessa cidade um povoado, Nazaré. Imagine, Deus é o Deus que escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Então é nessa perspectiva. Então seria justo, diferente dos magistrados de sua época, né? Ele apacentaria o povo. Cristo, outrora, quando olha para Jerusalém, olha para Israel, vê um povo como que ovelhas sem pastor, dispersas. Então, nós vemos que é impressionante como, a despeito dos nossos erros, Deus está sempre planejando a restituição. Ele está sempre planejando o melhor para nós. Eu tenho o costume de dizer que quando nós oramos para Deus nos conceder algo, Ele não nos concede, é porque Ele sabe o que faz. Ele sabe como Deus e como Pai o que é melhor para os seus filhos. Então, que venhamos louvar e glorificar a Deus pelos sonhos que não se realizaram. Que provavelmente esses sonhos não eram os sonhos de Deus. A Bíblia nos diz lá em Ezequiel que os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus e os teus pensamentos. Então é algo muito interessante, meus irmãos. Né? A vinda de Cristo iluminou o mundo com a verdadeira glória de Deus. E aqueles que estavam em trevas viu uma enorme luz. Uma tão grande luz. Então, a vida de Cristo iluminou o mundo com a verdadeira glória de Deus. Fomos alcançados pelo Cristo profetizado por Miqueias. Nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, pela profecia, justamente por, no caso, louvado seja Deus, Joel. Então, nós somos o povo dos últimos dias. Nós somos, aleluia, nós temos a marca da promessa. Nós somos o povo escolhido por Deus. Então, é nessa perspectiva. Havia um povo corrupto, dado não só a corrupção materialismo, como a injustiça social, mas também Deus exigia, ao ver esse caos, ao ver o povo nesse contexto, exigia obediência de coração. O que é ser obediente de coração? Vejamos, em Levítico 9:3, vai dizer o seguinte, que os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei, mas eram de forma mecânica. Eu vou para o culto, porque hoje é terça, é quinta e domingo, eu vou, sempre vou hoje também. Vai pelo mero rito, cumprir um ritualismo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ele exige mais de nós, e porque Ele deu o seu melhor para nós. Por que nós não vamos dar o melhor para Ele? Então, o profeta e os sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos, né?
Então, nós vemos uma falsa religiosidade aqui, e o que Deus exigia de seu povo era o quê? A obediência de coração. A evidência de uma religião sincera é justamente a obediência de coração a Deus em todas as esferas da nossa vida. Deus, ele não se satisfaz com a superficialidade. Ele não nos quer uma parte. Tem muitas pessoas que dizem, Deus, ele quer o coração. Ele não é açougueiro. Ele nos quer de espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Miqueias nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido. Louvado seja Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, que Cristo, que o Senhor, ele quer, né? Ele está sempre pronto a perdoar o transgressor, pois seu prazer está na aplicação da benevolência. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Então, se Deus exige de nós apenas a sinceridade, nossa adoração não pode ser fingida, ela não pode ser simplesmente um teatro ou simplesmente mecânica ou algo ritualístico, mas sim de todo o coração. Precisa ser em espírito e em verdade, respaldado pela obediência. Então, nós vemos aqui, né, que concluindo essa porção da parte de Deus. Para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se nas práticas de 3 preceitos: praticar a justiça, amar a benevolência e andar humildemente perante Deus. Andar em conformidade com a palavra de Deus. Então, concluímos afirmando que o cristão deve estar atento aos perigos do egoísmo, da tirania e do orgulho. Nós temos que ter cuidado, porque o diabo, o inimigo de nossas almas, sempre tenta nos fazer derribar justamente daquilo a qual ele caiu e hoje não tem mais salvação. Nós, sim, temos uma esperança. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe.